Olá, estudantes da oitava fase do curso de Pedagogia à Distância do SEAD-UDESC. Nós estamos nos primeiros dias do segundo semestre de 2024 e nesta videoconferência eu vou apresentar para vocês a unidade número 1, que é intitulada Introdução, Inovações Pedagógicas no século XX. Vejam que o objetivo dessa disciplina, Tópicos Especiais em Pedagogia, é apresentar uma visão sobre as inovações pedagógicas na primeira metade do século XX. E por que foi feito esse recorte temporal? Porque, geralmente, na disciplina História da Educação, essa época histórica geralmente é tomada como contexto da história da educação no Brasil. De outra parte, as teorias pedagógicas geralmente focalizam mais o tempo presente, e geralmente a partir de Piaget. E depois vai se desdobrando, não é? Vygotsky, etc. Então, essa primeira metade do século XX geralmente fica silenciada. E aí nós temos um movimento muito importante no campo pedagógico. Então, como é que nós gostaríamos de colocar? A primeira unidade vai procurar fazer um contexto da inovação pedagógica na primeira metade do século XX. É uma contextualização considerando que o movimento da escola nova, ele emergiu no final do século XIX, na Inglaterra, por meio de pequenas experiências que não se notabilizaram, não tiveram grande circulação, mas foram muito importantes. E essas ideias escola-novistas, elas vão circular pela Europa continental, né, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália e assim por diante. E daí nós vamos ter alguns modelos, algumas matrizes pedagógicas mais maduras, assim como as chama o Franco Cambi. E aí nós podemos destacar com toda certeza que duas delas são muitíssimo importantes. Estamos falando de Maria Montessori e de Ovidio de Crowley, não é? De outra parte, nos Estados Unidos, também no final do século XIX, a partir das experiências de John Dewey, começa a aparecer, a surgir também experiências que desmontam a escola tradicional, se enquadrando dentro do movimento da escola nova, ou como se fala nos Estados Unidos, a educação progressiva. Né? Então, nessa unidade, nós vamos procurar contemplar essa visão mais geral, porque depois, nas unidades 2, 3 e 4, nós vamos explorar especificamente escola-novistas europeus, Maria Montessori e Ovidio de Crowley, escola-novistas norte-americanos, John Dewey e Ellen Parkhurst, e também, na última unidade, nós vamos trabalhar com pedagogias inovadoras que destoaram do cânon escola novista. Eu estou me referindo aqui à experiência da Summerhill, colocada em prática pelo educador Alexandre New, e, na França, Célestin Freinet, que vai coordenar um projeto que ele vai chamar de Escola Moderna. Então, aí nós temos, respectivamente, uma pedagogia anti-autoritária, a Summerhill, e uma pedagogia popular, representada por Freinet. Então, vejam bem, nós nessa unidade, nós iremos falar um pouco da floresta, não é? Para usar uma metáfora.
A floresta, que é esse movimento, essa grande onda global, transnacional, que é o movimento da Escola Nova. E também essas experiências que tiveram menos impacto na primeira metade do século XX, mas depois que ganharam força com as escolas alternativas, que são as pedagogias Freinet e a experiência de Saint-Méry. Bem, nessa unidade, nós sugerimos para vocês a leitura e reflexão de dois textos. Tá? Dois textos que estão ali no item materiais de estudo, portanto, que são fundamentais para a formação de vocês. Um primeiro texto é retirado do livro O Nascimento da Sala de Aula, de Inês Dúcio e Marcelo Caruso. Evidentemente que nós recortamos aí a parte específica sobre a Escola Nova, tá? Que é intitulada Crítica à Escola Novista. Esse texto ele tem uma leitura Foucaultiana em relação ao movimento da Escola Nova. Então, ele não vai fazer aquela dicotomia, a escola tradicional era só repressão e a escola nova é a libertação. Não. Esses dois historiadores argentinos vão perceber que na proposta escola novista há também o que eles chamam de regulação. Há um controle mais flexível, mais brando, mas há, não é? E um segundo texto é retirado do livro de Franco Cambi, História da Pedagogia. É um autor italiano, não é, que foi traduzido para a língua portuguesa e publicado aqui no Brasil. Então, ele tem um capítulo muito interessante lá também sobre a Escola Nova. É uma visão um pouco diferente. E aí vocês vão poder, inclusive, confrontar, né, essas duas representações acerca da inovação pedagógica na primeira metade do século XX. E eu gostaria também de dizer que nós vamos sugerir para vocês um vídeo, não é, que traz uma visão geral sobre o movimento da educação nova, da escola nova. Né? Um vídeo que fala um pouco quando a escola era utopia. Não é? É um vídeo muitíssimo interessante, que traz imagens de experiências do movimento inovador na primeira metade do século XX, porque ele é periodizado de 1918 a 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial e praticamente destrói, não é, em boa medida, as experiências da escola novistas. Nós vamos também sugerir a vocês materiais, textos e vídeos de aprofundamento, não é, que vai ficar aí mais ou menos livre para quem quiser se aprofundar nessa temática. E, por fim, nós gostaríamos de anunciar que essa unidade 1 vai ter como avaliação uma AP, uma avaliação presencial, que será formada por uma proposta de uma provocação, né, uma questão de texto dissertativo, né, evidentemente em torno dessa temática da inovação pedagógica na primeira metade do século XX, que tem essas duas dimensões que eu já anunciei. Por um lado, o movimento da escola nova e, por outro lado, as inovações das pedagogias anti-autoritária e popular, respectivamente de Alexander Neal e Celestin Freinet. E, nesse sentido, nós gostaríamos de finalizar dizendo que nós estamos muito motivados para trabalhar com essa temática da inovação pedagógica na primeira metade do século XX.